Olá, boa noite. Aqui é Debbie Reis. Se você não me conhece ainda, eu sou Debbie Reis, professora, blogueira, criadora de conteúdo, escritora e palestrante. Meu nicho é sempre trazer o desenvolvimento emocional, pessoal e espiritual. Eu trago a nossa vivência, as nossas dores para uma cura. E ontem eu gravei um vídeo. Tudo começou de um vídeo completo que eu achei que ficou extenso. Então eu pensei, vou dividir em partes. Por quê? Porque você consegue absorver melhor, consegue entender melhor e não perde. Porque às vezes a gente vê com um vídeo muito longo, a gente fala, não vou dar conta de assistir, é muito longo, eu tô ocupado. Assiste um vídeo, depois assiste outro e depois outro. O tema é do corte do cordão umbilical, antes do corte e depois. E ontem eu falei exatamente sobre isso. Então aqui eu vou falar para você que ontem não assistiu, o vídeo tá lá no Jornada Alquímica do Despertar e também ele tá no Facebook, tá? No YouTube, Facebook e outras plataformas. Mas hoje eu quero dizer para você, tá? Você está falando para mim que você falou ontem a respeito antes do corte, mas não entendo. Então eu vou te explicar. A mãe descobre que está grávida. Ali começa um processo. Só que até essa mãe descobrir que ela está grávida, quantas emoções ela passou. Quantas situações ela passou, quantas dores ela passou, quantos desertos ela passou. Aí você pode falar assim, ai minha filha, mas todo mundo vive isso, né? Normal. Mas eu estou trazendo constelação familiar para você, porque eu não vim aqui para falar para você das dores em si, mas vim trazer entendimento do porquê dos porquês. A criança está no ventre, está sofrendo, porque ela sente as dores da mãe. E aí então, você se pergunta, eu não sei o porquê, mas eu às vezes sinto uma raiva, eu sinto um ódio que é desnecessário. Minha mãe é uma mãe boa, meu pai é um pai bom, mas eu não sei, eu trago uma raiva do mundo que eu não sei o porquê. Então vamos lá. Você é uma criança que está sendo nutrida pela sua mãe no ventre. Lá a criança recebe o alimento. Aí depois essa mãe está passando por altos e baixos. E aí a criança que está aqui dentro sente, porque a mãe sente vontade de chorar, ou às vezes chora, às vezes sente dor. Ou a mãe é maltratada, a mãe é rejeitada, a criança é rejeitada. Então, cara, quando a criança é rejeitada, a primeira coisa que a criança sente, já sou problema na vida, já vim trazer problema. Aí se você falar, mas pelo amor de Deus, né? Você acha que a criança teve essa consciência? Nós não estamos falando de consciência, nós estamos falando de vibração, frequência. Essa criança, ela sentiu a frequência da mãe ou daquela palavra. Você já ouviu falar que se você pegar um arroz, dois arroz, um potinho de cada e você dizer todos os dias para um dos potinhos o quanto você o ama, o quanto ele é maravilhoso, o quanto ele é nutritivo e o quanto ele é necessário. E se você falar para o outro potinho, você não vale nada,
eu nem te quero na minha vida, você tá aqui, nem sei porquê, porque já era pra ter te jogado no lixo. Você, nem te suporto. Aí, com o tempo, passado uns 7 dias, esse arroz que foi tratado com amor, ele fica branquinho. Você pôs ele na água, ele fica branquinho, arroz cru, tá? E o arroz que você falou bravo, etc., ele embolora, ele apodrece, fica mal cheiroso, né? Então, o que quer dizer? Ele sentiu a vibração das suas palavras. E a criança aqui no ventre, ela sente a vibração se é querida, se é amada, se é bem-vinda. Só que quando a mãe vai ter essa criança, no ato do corte do cordão umbilical, essa criança se vê assim: opa, alguma coisa diferente aconteceu. Eu tô nascendo? De onde eu tô indo? Que lugar é esse? Eu não conheço o lugar. Nossa, muita luz. Por quê? Porque aqui dentro ela tá acolhida, ela tá quentinho, tá escuro, ela tá protegida e segura. Quando sai, essa é a primeira emoção. O que eu tô fazendo aqui fora? Aí essa criança não entende nada. E aí ela se vê triste, ela se vê perdida, mas ela não tem realmente essa consciência. Mas ela tá sentindo tudo. São memórias. Mas eu tinha minha mãe, um lugar quentinho. E agora? Aí, esse lugar tá dando lugar para um outro. Agora é hora de você sobreviver. Lá, mamãe bebia o líquido, você bebia junto. Aqui não. Sua mãe vai comer às 2 da tarde e você tem o teu horário. Ah, mas todo neném tem horário. A mãe vai dar o mamar, a mamãe vai dar... Sim. Só que se essa criança... Tá, a mãe sabe, opa, eu tenho que dar mamar aqui. Ela vem e dá. Mas você concorda que a mãe teve que decidir que agora é hora de dar mamar? Ou a criança chorou, ou a criança começou a gritar, então o choro é diferente. A mãe descobriu que ela tá com dor, que ela tá com cólica, ou que ela fez cocô, etc. Ou ela tá com alguma questão e não tá conseguindo fazer o cocô, etc. Né? Então, o que acontece? Essa criança, ela vem para o mundo para que agora ela comece a dar os seus primeiros passos. E aí, então, ela cresce, fez 1 aninho, 2 aninhos, vai para a escola, CI. Eu sou professora do ensino fundamental. Então, CI. A criança tem 1 ano e 8 meses, aquela mãe que não pôde cuidar da criança já pôs na creche antes, né? No berçário. Olha só, cadê a mãe? Ah, não, mas aí vamos contar uma história que a mãe vai cuidar? Sim, ok, mas a criança vai estudar. E aí, essa criança é pro CI. Eu preciso falar dessa forma para vocês entenderem. Aí a criança sente que... Aí eu dei 3 exemplos ontem. Que uma criança tem um estilo mais doce. Olha, uma maçã. Ó, a cor laranja. Olha, coraçãozinho pra você. Aí tem aquela criança que fala, eu não quero coraçãozinho, eu quero a minha mãe me dá flor, eu não quero coraçãozinho. Aí ela chega na mãe e fala, mãe, a professora não me deu flor, me deu coraçãozinho. Aí essa mãe, se é uma mãe protetora, vai na escola e fala, ai, minha filha chegou em casa, chorou por causa que ela não ganhou flor, ganhou coraçãozinho. Aí essa outra criança vem e fala assim, eu quero esse brinquedo. Não, mas você pegou um e a criança pegou, não quero, eu quero esse, mas eu também quero esse. Eu quero, e faz regaço, lá. Tá. Aí ela conta pra mãe, a mãe também é uma mãe mais enérgica, mas a mãe vai lá e apazigua. Ok. O
que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo trazer aquela menininha, tudo exemplo, tá? Aquela menininha que é doce, meiga. Eu, como auxiliar de professora, eu descobri que eu estava no lugar errado, não porque eu não gostava de crianças, mas sim porque eu olhava para os pais delas, através das atitudes. Olha para onde eu ia para um lugar mais distante, porque essa é a minha missão, é curar. E aí, uma das meninas, eu percebia que ela era tão meiguinha, tão doce, só que assim, ela era uma criança que, vamos lá, não tinha opinião própria, porque ela não queria decepcionar os pais. Ela era uma menina bonita, uma menina linda, uma menina que todo mundo queria pegar aquela menina. Ai, eu queria tanto pegar essa sala. Ai, eu gosto tanto da fulana. Só que aí a fulana, aquela gracinha de menina, que era um dengo de menina, ela não quer decepcionar o papai, a mamãe. Aí ela era uma criança muito bonita que já desfilava. Então, ela já era vista e ela não podia simplesmente decidir que ela tinha os gostos dela. Só que por trás daquilo, tinha uma criança que de vez em quando você disfarçava, ela meio que era não maldosa. Talvez sim, mas não porque ela queria ser, porque ela tava de saco cheio de ser boazinha. Entende, gente? Aí a outra criança, ela já via o pai e a mãe brigando, se separando, mas independente do que os pais viviam e ela sentia, e ela já carrega lá, né, tudo que a mãe viveu na gravidez, antes dela nascer e depois do corte. E agora ela vive um caos ali da casa dela, que ela vê, é pai, mãe, é uma loucura, mas ela também quer atenção a todo custo, sabe por quê? Porque como esses pais estão na guerra, estão na briga, ele super protege essa criança. Aí essa criança é assim, eu tenho tudo que eu quero porque meus pais me protegem. E se eu contar para minha mãe e para o meu pai, vão ter que me dar. Se o fulano não dá, minha mãe vai dar. E se minha mãe não dá, minha mãe faz o fulano dar. Olha só, personalidade está sendo criada a partir dali. Aí a outra criança tá revoltada, a mãe não trabalha, a mãe não tem muito tempo, e aí essa criança é revoltada. Eu não tenho minha mãe quando eu quero, é uma loucura, então eu quero que você compense, me compensa. E se você não der, eu faço regaço aqui, faço regaço lá, faço regaço em qualquer lugar. Aí eu te falo, essas crianças, elas têm culpa? Não, gente, elas não têm culpa. Porque simplesmente essa foi a forma onde elas foram tratadas no ventre, depois fora, e aí essa criança se perdeu. Bom, lá dentro eu tinha proteção, aqui fora eu tenho que falar, mãe, eu quero te comer. Só que lá dentro, além de eu ter tudo do bom e do melhor, né, digamos, né, gente, a gente tá falando de uma criança que foi, aí vamos pôr o lado da mãe também. Aí a mãe não tinha muitas condições, comia mal, era ansiosa, preocupada, minha criança, tô com fome, vai no CRAS, vai no CAPS, pede para um, pede para outro, e aí é tudo muito complicado, nem todo mundo entende, e aí essa criança vai sentindo tudo. Aí quando ela nasce, pô, agora eu tenho que correr atrás da minha sobrevivência e ainda tenho que curar as feridas que me deixaram lá. Aí ninguém tá sabendo disso. Só eu e você. Aí essa criança, ela tá crescendo, né? Evolução, né, gente? Nós vamos crescendo. Aí elas vão tendo personalidades. Aí a mãe fala assim, eu não suporto mais essa menina é muito dengosa, essa menina é muito bagunceira. Mas sabe por quê? Porque ela não entende. Mas ela passou por tanta coisa, ela não sabe falar assim, mãe, sabe o que acontece? A senhora e o pai brigavam. Ela não consegue falar.
E aí, se o pai não tem uma inteligência emocional, um olhar mais crítico e responsável, ele não consegue atender essa criança. E aí a criança vai para a primeira série, né? É o maternal 1, maternal 2, a primeira série, segunda série, segunda série. Depois que ela vai mesmo para a primeira série lá estudar. Primeira, segunda, terceira, quarta série, quinta série, sexta série. E aí é uma criança que briga com todo mundo, arruma rolo com todo mundo, fica de mal de todo mundo. Ou é uma criança que tá sempre calada, tá sempre sozinha, tá sempre... Ah, não, eu vou embora pra minha casa. Vamos, amiga, vamos lá fazer um piquenique. Ai, não quero, obrigada, não quero. Porque ela tá cheia de conflito, né? E aí, foi na parte onde eu disse que você concorda, né, que eu vou trocar a música. E aí, você concorda que ela, o que acontece? A mãe, ixi, bloqueou aqui, ó, parou. A mãe, ela deu exatamente o que ela tinha para dar. Entendeu? E aí, então, que como ela deu o que tinha para dar, ela também teve uma mãe. Ai, gostoso, ó. Ela teve uma mãe. E a mãe dela teve a avó. E a avó teve a bisavó. E a bisavó teve a tataravó. Tá. Aí tu pergunta assim pra mim, tá, e daí? E daí que a sua mãe, ela trouxe memórias dos antepassados, dos seus ancestrais. Só que até então tua mãe não sabia disso, mas você agora tá sabendo. E aí vai de você decidir se você vai colocar uma pedra nessa dor que se alastra, nesse ciclo repetitivo, ou você vai continuar vivendo igual. Porque aí o seu filho sente, aí o filho do seu filho sente. A não ser que alguém fale, basta, rompa com o passado. Acabou. Você entendeu? Parece tudo muito fácil, né? Mas não é. Porque aí, agora nós vamos entrar no segundo vídeo para quem ontem assistiu. Essa criança... ela tá formando a sua personalidade. Quando ela tem ali, então, seus 9, 10, 15 anos, aí alguns gostos ela trocou, alguns desejos ela não tem mais, alguns sonhos também alterou. Aí essa criança, de repente, era uma criança mais bagunceira, e aí passou a ser uma criança mais calminha. Só que aí, vamos lá. Aí, adolescente, né? Aí ela vai lá pro baile com as amiguinhas da escola. E você sabe que tem aquele cara que ele é o mais popular, né? E tem a menina que é a mais popular. Aí aquela menina lá gosta justamente do cara popular, que com certeza anda com a menina popular, que é a namoradinha dele. Só que esse cara, ele é esperto, inteligente, malandro. Ele falou, ei, vamos fazer, aposta aí, ó. Eu vou beijar ela, depois eu meto o pé na bunda dela. Aí ele vai lá e rompe com o coração dessa criança, dessa jovem. Aí você pega e fala assim, tá, mas aí ele rompeu com o coração dela e o que tem a ver com a criança, o parto e tudo? Tem tudo a ver. Ela tá adquirindo uma ilusão. Ela tá querendo perfeição, o mais bonito, porque o mais bonito aparentemente é o melhor. E nem tudo aquilo que reluz é ouro. Aí ela tá tendo escolhas erradas, relacionamentos frustrados, tóxicos, manipuladores. Aí eu já tô falando geral. Manipuladores narcisistas, controladores, dominadores. Por quê? Minha mãe era dominadora, meu pai era controlador. Minha mãe era controladora, meu pai era dominador. Meu pai era agressivo, minha mãe era manipuladora. Minha mãe berrava, gritava, ai, fala baixo.
eu não sei, menina, eu não aguento escutar muito barulho. Ai, acabando a bateria. Eu não consigo escutar tanto barulho. E aí, o que acontece? Essa criança, ela não entende que ela passou por muitos desertos. Ela passou pela mãe gritando. E aí, talvez ela se perdeu na memória aí, que a mãe gritava tanto, que hoje tudo que ela quer é silêncio. Faz silêncio, baixa aí o volume aqui, aí a doida aqui baixando o volume. E aí, eu vou te dar um exemplo meu. Eu fui criada, uma história complicada. Eu fui criada por uma mãe, por um pai. Quando minha mãe estava grávida, esse meu pai falou que eu não era filha dele. Então eu já fui rejeitada ali. Então ali eu já senti que eu não era muito bem-vinda. Então o que gerou em mim? Reconhecimento. Eu sempre querendo reconhecimento. Eu sempre buscando, ei, oi, o pessoal aí do outro lado. Me enxerga, eu tô aqui. Eu tô aqui, oi. Oi. Aí se você falar, ai, tonteira, imagine o quanto eu não sofri quando eu era criança, que eu era rejeitada. Imagina o quanto eu não sofri quando eu era criança, que escutava nomes do Arco da Velha, que, meu Deus, não vou nem te contar. E se você perguntar quem você foi como adolescente, uma criança revoltada, nervosa, brigava com a minha mãe, e as brigas eram sempre assim, tu não gosta de mim, porque você só gosta do meu irmão, etc. Só que olha o que aconteceu. Aconteceu o seguinte, eu fui espancada até os 16 anos por fio de extensão, por mangueira. Ai, grande coisa, eu também fui. Gente, vamos lá. Aqui, nesse vídeo, eu canalizo muita coisa, tá bom, gente? Desculpa, eu vou trocando porque eu vou sentindo e vou falando. Eu sou uma canalizadora. Então, o que eu tô querendo dizer pra vocês é assim, ó. Nós não estamos aqui para dizer que a minha dor ou a sua é pior ou melhor. Mas nós estamos aqui para dizer para você que tudo pode se ajeitar. Tudo pode ser curado. Só que às vezes a gente não acha um vídeo tão assim detalhado que traz essa facilidade e simplicidade para que nós entendamos. Porque eu assisti um vídeo esses dias, 2. Um me trouxe vontade de gravar. Eu fui à mata, porque eu oro na mata, e aí então falei para Deus, olha, eu gostei de um vídeo, tá? Então eu vou gravar um vídeo. E aí quando eu cheguei aqui em casa, eu não senti vontade de gravar. Eu senti vontade de assistir de novo. Depois que eu terminei de assistir, eu tava numa arrasta para cima no YouTube e vi um vídeo de uma mulher falando sobre o coto, que é esse buraquinho, essa feridinha que fica aqui do nosso umbigo, cortou, ficou o coto. Cortou o braço, ficou o coto. Cortou um pedaço da perna, tirou uma pele, ficou o coto. E aí, então, coto é no ato do corte, fica-se aquela cicatriz. Achei interessante, aí falou de Freud, né? Falei, pô, Freud, né? E fui atrás da inteligência artificial e pronto, ali eu já canalizei. Opa! Eu vou fazer uma palestra, eu vou fazer um vídeo. Por quê? Porque falou comigo, entendeu? Eu senti, eu chorei e talvez eu nunca tinha visto dessa forma. Mas eu vi a partir dali. E falar para você é um grito de socorro e de vitória e de cura. Então, eu quero que você ouça com muito amor e carinho, porque aqui é para você entender por que nada dá certo para você. Por que você tenta tudo e dá errado? Você tem boa intenção, você começa um trabalho e é mandado embora. Você vai trabalhar, tem confusão com os teus patrões ou gestores ou amigos
de trabalho, colegas, né? Você arruma uma namorada, essa namorada te trai. Você arruma uma namorada, essa namorada te humilha. E é aí que tá. Quando você sente que você foi humilhado, você vai entender ali que a sua namorada, mulher, esposa, amiga, ela também sofreu. Ela também passou pelo momento antes do corte do cordão umbilical e depois. Então vamos lá. Já não basta a tua vida, você tem que enfrentar teus fantasmas, teus desertos. Aí você tem uma namorada que também passou por desertos. Só que essa sua namorada, ela é mais consciente. Então, opa, legal, ela é consciente. Só que aí ela fala, amor, olha, veja de um prisma mais positivo. Para de xingar. Não fala desse jeito. Aí você fala, ah, meu Deus do céu, agora eu arrumei uma controladora, uma dominadora, uma mãe. Ah, é mãe, né? Quer dizer, eu arrumei outra mãe. Não é isso. Ela tem um pouco mais de consciência que você e ela não quer que você sofra mais. Então ela quer te acolher. Às vezes a gente exagera. Eu falo por mim. Eu sou uma pessoa que eu levo mesmo cultura, eu levo mesmo espiritualidade. Nessas vezes a gente é bem mal visto. Não sei se existe bem mal visto, mas mal visto. Então, o adolescente, ele traz de lá, de seus ancestrais, toda a memória de dentro do ventre da mãe e depois fora. Dá um exemplo, Debbie, para ficar um pouco mais fácil. Assim, ó. Menina, não põe o pé no chão, porque se você gripar. Menina, não molha o cabelo, porque você tá menstruada, não pode. Menino, não faz isso, porque isso daí é contra as leis. Isso traz dos nossos avós. Aí passa para nossa mãe. Um exemplo? Minha mãe... Bom, minha avó era italianona. Minha mãe era também descendente de italiano. Minha avó, não sei qual era o problema que tinha com a minha mãe, mas tinha problema com a minha mãe. Então a minha mãe diz que a avó dela morava do lado e ela queria ver a avó, bater papo com a avó. Por quê? Porque, né, gente, quando a gente gosta tanto do vizinho, a gente não quer saber de ficar dentro de casa, né? Às vezes dentro de casa não é tão bom, então ela ia na casa da avó. E minha avó falava assim, se você chegar tarde, você vai apanhar. E ela falava pro marido dela, olha, a Ione teve lá na casa do fulano, da vovó, demorou para chegar, nananana. Aí sabe o que o meu avô fazia? Batia na minha mãe. Ele bateu tanto na minha mãe, que ela teve hemorragia por anos. E aí, essa hemorragia que minha mãe teve, ela acabou ficando triste, ficando doente, revoltada. Ela era uma pessoa mal-humorada, era uma pessoa tão inteligente, mas ela não superou. Ela não superou as dores dela. Hoje ela é falecida e ela carregou pro túmulo dela todas as dores. Então, ela deu para mim o que ela tinha para dar. Ela deu simplesmente o que ela acreditava que era o certo. E quando ela casou, teve meu pai, que falou que não era meu pai, nós somos em 3, um deles é filho do primeiro marido, né?
Aí depois ela separou, porque ele batia nela, ele vendia botijão de gás para comprar pinga. E ele era culto. Ele era desenhista industrial, uma coisa assim. Mas ele torrava o dinheiro em pinga, em cachaça. Aí a minha mãe, ela separou, conheceu meu pai, teve meu irmão Rogério. E quando ela e eles brigaram, eles separaram. Na separação, ela descobriu que estava grávida de mim. Então foi por isso que ele falou que eu não era filha dele, entendeu? Porque minha tia gostava de, parece que, sei lá, de um tapeceiro. E ele falou que eu era filha desse tapeceiro. Então já começou a minha briga lá. Só que olha, gente, que engraçado. Não foi só em mim que respingou. Ela começou a me ver com um olhar diferente. Porque ela gostava do meu pai e por culpa minha, meu pai estava rejeitando ela. Meu pai estava acusando ela. Então eu era a culpada. Que não, né? Mas na cabeça dela era. Ela teve 2 meninos e uma menina. A caçula sou eu. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que a minha mãe, ela fazia assim... Eu ia pra rua brincar, se eu chegasse tarde, ela contava pro meu pai. O teu pai chegava a contar pra ele. Se eu respondia pra ela, é porque de mim você não gosta, você só gosta do meu irmão, porque eu sou sem juízo, não tenho valor nenhum. Ela contava pro meu pai. Meu pai já chegava da usina, tinha atrás da porta do quarto um preguinho com uma mangueira. O que é? Você respondeu pra sua mãe? Ah, peraí. E quantas vezes eu apanhei, minha mãe estava sentada no sofá, fumando. E eu no chão, para pai. E ela fumando. Aí você pode dizer, tua mãe não era uma, né? Por muito tempo eu carreguei isso. Por muito tempo eu carreguei essas dores. Por muito tempo eu achei que eu era vítima do mundo. Por muito tempo eu me senti só, rejeitada, abandonada, desprezada. E o mais importante nisso tudo é que a vida inteira eu buscava o amor dela. A vida inteira eu admirava as mãos dela, as unhas dela. Eu admirava como ela cozinhava. Vai ser duro, gente. Aguenta aqui. Eu fui estudar magistério. Todos os livros que eu tinha que ler na escola, minha mãe tinha. Normalista, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Memórias de um Primo Basílio, Dom Casmurro, éramos 6. Ela tinha coleção de livro de receitas. Minha mãe era culta, tanto que o sonho dela era ser professora. E eu acabei realizando esse sonho, me formando aos 20 anos, mas só fui ser auxiliar pela primeira vez aos 47 anos. Minha mãe já não estava mais aqui. Mas podemos dizer que eu realizei o sonho dela. Então, eu admirava ela, eu amava ela, eu achava ela linda, de olho azul. Meu irmão fala que é verde, eu falo que é azul, né? Aí no dia do funeral, a mulher falou assim, tá, mas pera um pouquinho, vocês dois é um quê um do outro? Aí ele falou, nós somos irmãos. Então tá bom, um olho é azul, o outro é verde. Aí nós demos risada, né? Mas pra mim é azul, o meu irmão é verde. E tá tudo bem, os dois são lindos. E aí, o que acontece? Eu vivi buscando aceitação. Me aceita, mãe, eu te amo, cabeçuda. Mas ela não aceitava. Ela continuou me xingando até os 36 anos, por aí. 35, 36. Aí, um dia, eu tava na casa dela, porque eu morava fora, e dormi na cama com ela. E ela me acordou na madrugada e disse, filha, você tá dormindo? Chorando, tá? Aí eu disse assim, ô mãe, você tá chorando? Não, pode falar. Ela falou, filha, você perdoa a mãe por tudo que a mãe fez pra você? E aí, olha só a minha consciência. Eu falei assim, ô mãe, eu não tenho nada pra te perdoar, eu te amo.
E olha que interessante, foi libertador, foi. Depois ela andou falando ainda algumas coisinhas, mas foi tão libertador, ela pediu perdão. Então, ela trouxe dores profundas dos ancestrais, dos antepassados, ou seja, da minha avó, do meu avô. Mas a minha mãe, ela não soube levar isso de uma forma mais amena, onde ela poderia relevar, onde ela poderia mudar a história, onde ela poderia dar um grito, chega, basta, e romper com o passado. Mas ela não sabia disso. E sozinha, ela não sabia como lidar. E aí, eu tive minhas dores, meu irmão a dele, e o meu outro irmão a dele. Foi dores diferentes, mas pontuais. Crescemos. Meu irmão André era o filho da minha mãe, com o primeiro marido, que era alcoólatra. Ele por um tempo foi, mas graças a Deus depois, assim, bem no finalzinho, ele se libertou. Ele estava bem, só que em 2023, entre 8 e 9 de janeiro de 2023, ele veio a falecer. Ele teve, acho que, uma complicação no pulmão. E aí, como que a gente vai reagir levando para a vida todas essas dores, sem perdoar, sem ser grato pela vida? Quantas vezes você xinga sua mãe, xinga seu pai? Não, mas você não está entendendo, meu pai é estuprador, meu pai é pedófilo, meu pai não vale nada, meu pai é agressivo. Sim, ele é. Infelizmente, ele faz coisas bizarras. Mas você pode perdoar? Como que eu vou perdoar uma pessoa dessa? É um animal. Sim, ele não é um animal, porque um animal entende mais do que um ser humano. Muita gente faz essa comparação com o animal, mas o animal é mais racional do que muitos racionais são. Só que aí, você não precisa lidar com isso. Você não precisa andar junto. Você só tem que liberar essa energia. Porque o pai é o provedor. Ele emprestou para sua mãe o sêmen, né? E aí a tua mãe engravidou. E aí a sua mãe é a que protege. Então vamos lá. O teu pai não foi o provedor, porque teu pai deixou a desejar, teu pai não trouxe comida para casa, teu pai negou, teu pai faltou, teu pai gastava dinheiro, teu pai. Sua mãe. Minha mãe não me acolheu, minha mãe não cuidou de mim direito, minha mãe não me deu amor, minha mãe não conversou comigo, minha mãe não me explicou nada. Aí vai ter gente aqui que vai falar assim, não, mas a minha mãe até conversava comigo, mas ela era maldosa. Então, nós estamos falando de ancestralidade. Nós estamos falando aqui das dores que existem de gerações a gerações, de geração a geração. Os tataravós para os bisavós, os bisavós para os avós, os avós para o teu pai, do teu pai e para tua mãe, né? Para você, e você, se você já tem filho, para o seu filho. Aí você de repente se vê gritando com o seu filho, ou tratando ele de uma forma que você fala, opa, eu tenho intimidade com esse tema aí. Porque você já passou. E aí a pergunta é, você passou, mas você vai permitir que a sua filha sofra porque você sofreu? Ah, mas tu não conhece. A minha menina é o cão.
Ok. Que as pessoas são isso e aquilo, nós aqui já sabemos. Eu sei que eu sou uma pessoa que gosta de proteger. Por quê? Porque eu não fui protegida. Eu gosto de acolher, porque eu não fui acolhida. Eu gosto de agradar, porque eu esperava isso. Eu olho para o outro com empatia, me coloco no lugar dele, porque há muito tempo eu contei com isso. E eu não fui vista. Minha mãe, ela protegia, assim. Em partes, assim, né? Como que eu posso te dizer? Uma vez uma moça falou alguma coisa de mim, ela defendeu. E eu não esqueço. Não esqueça, a parte é boa, ela defendeu. Essa aqui é minha filha, eu conheço, é minha filha. E se tiver alguém que vai falar alguma coisa dessa minha vida, sou eu, porque eu conheço ela. E minha filha, não é isso que você falou. Ah, eu mexi, né? De orgulho, né? Você entendeu? Aí a gente vai falar agora assim, tá, vamos lá. Então você sofreu, ponto. Quando foi que você caiu a ficha que você decidiu que era hora de deixar de ser essa coitada, essa vítima? Não que esteja errado. Inconscientemente eu achava que eu estava certa. Eu era, eu não tenho amor, não tenho carinho, nananana. Então tá, eu achei que eu estava certa. Tá, você achou, achei. Só que aí, aos 44 anos, eu despertei a consciência. Eu comecei a fazer Ho'oponopono, que é eu sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Só que quando eu comecei a fazer o Ho'oponopono, foi se limpando aquelas dores, aquelas feridas, e eu comecei a reconhecer, eu tenho total responsabilidade por tudo o que eu tenho passado na minha vida, inconscientemente. Aí você vai falar assim, Debbie, mas por que nós temos essa responsabilidade? Porque, meu amor, inconscientemente, você atraía mais do mesmo. Aí nós falamos de lei da atração. A gente atraía mais do mesmo. Por quê? Porque a minha mãe não gosta de mim. Eu sentia a dor e atraía mais do mesmo, porque o universo não entende sim e não, só sim. E ele vai pela frequência, pela vibração. O que você vibrou? Dor? Mais dor. O que você vibrou? Raiva? Mais raiva. O que você vibrou? Desamor? Mais desamor. Aí você arruma um namorado, uma namorada que te trata mal. Aí você tem um relacionamento onde é abusivo, manipulador, controlador, dominador. Aí você fala, eu não tenho sorte, só arramo essas pragas dos... Né? É um padrão. Por que essas pessoas chegam até você? Porque essas pessoas estão alinhadas com a sua frequência. Ok, tá. Então, eu tenho a responsabilidade. Tenho. Mas eu tenho responsabilidade pelo que minha mãe fez também? Não. Aí eu vou falar a frase para você. Você passou por todas as dores que você passou. Só que você concorda que muitas dessas dores vieram da tua mãe? Que veio da tua avó? Que veio da tua bisavó e tataravó, etc. De todos os seus ancestrais? E a gente tá falando de mãe e do pai também, tá? Não é mãe da mãe. É que a mãe gerou. Mas o pai também passou por dores, sofrimento, foi espancado, foi trabalhar muito cedo, era maltratado, às vezes abusado, etc. Só que aí você tem que olhar e falar assim, gente, é neura, tá? É neura. Aí, tá vendo? Eu nem sou autista, né? Apesar que dizem que eu tenho TDAH, mas tudo bem. Aí eu não fiz teste, então eu não tenho. Mas aí o que acontece? A gente não precisa crucificar, mas a gente pode perdoar. Certo? Certo, Debbie. Tá, perdoou? Perdoou. Ok. A sua mãe carregou o fardo
esse ciclo repetitivo até aqui. E você o que escolhe fazer agora? Debbie, mas eu não tinha esse conhecimento aí. Você não tinha, mas agora você tem o conhecimento, você libertará. Então agora é hora de você pegar, né, e decidir. Eu entendo, sinto muito por tudo que minha mãe, que os meus ancestrais passaram. Me perdoe por isso, por eu não ter podido fazer nada. Porque, né, eu nem era nascida e quando fui nascida não tinha conhecimento, não tinha consciência. Eu agradeço porque agora eu tenho entendimento de que minha mãe só deu aquilo que ela tinha para dar. Não cobre da sua mãe aquilo que ela não tem para dar. Porque às vezes ela também não recebeu. E aí ela não sabe lidar com o teu amor, ela não sabe lidar com a sua euforia, não sabe lidar com a sua extroversão, né? Que é extrovertida. A mãe... Entendeu? Então, eu perdoo meus ancestrais por tudo que eles me fizeram passar, que eu carreguei até aqui por falta de entendimento. Eu sinto muito pelas dores deles, que se eu pudesse, se eu tivesse conhecimento, eu mudava toda a história geral. Porque minha mãe, se tivesse conhecimentos, minha avó tivesse conhecimentos, cada uma tinha parado por ali, colocado uma pedra e não deixado se estender para cá. Mas o que eles fizeram? Eles foram levando a vida, gente. Não tem vida leva eu? A vida leva eu. É bonita, né, essa música? Mas é isso que você está falando, vida leva eu, porque eu não vou fazer mais nada. Eu não tenho condições de fazer nada. Mas você tem condição, porque agora você tem conhecimento e você não quer mais passar por isso. E nem quer que os seus filhos passem. E se sua mãe está viva, e se seu pai está vivo, e sua vovó está viva, seu vovô está vivo, sua bisa está viva, então vamos fazer o quê? Vamos mudar o ciclo dessa história. Vamos mudar esse panorama de dor. Conversando com a sua mãe, falando, mãe, eu te amo, saber? Eu sinto tanto, porque eu sei que a senhora às vezes é nervosa. Que a senhora, às vezes, é até cruel. Eu tenho que falar, mãe. Mas eu sei que a senhora só deu o que a senhora recebeu, né? Eu sinto muito, mãe. A senhora quer conversar? Como que foi a tua criação? Como que a vovó te atendia, te tratava? O vovô? E se ela disser, não, eu não quero falar sobre isso. É muita dor. Aí tu vai falar, não, mãe, dor não foi feita para colocar debaixo do tapete, não. Dor foi para encarar, curar. Vamos curar? Eu te perdoo, mas eu preciso que a senhora perdoe a vovó, o vovô, a bisa, o bispo, todos os seus ancestrais, mamãe. E pro teu pai também. Mas a minha mãe já é idosa. Eita, não tem problema. Mas minha avó tem Alzheimer. Não tem problema. Mas como minha mãe vai entender? Sabe por que vai entender? Porque Deus, ele vai ver que você está fazendo a sua parte em falar. E você, quando fala, você libera a dor. A dor sai, vai. E você fala, eu libero toda a dor que eu trouxe desde os ancestrais. Eu libero toda a mágoa, toda a ferida, todas as agressões físicas, emocionais, psicológicas, financeiras, as escassez. Escassez de amor, escassez de dinheiro, escassez de abraço. Porque eu digo que abraço cura. Eu adoro abraçar. Só que eu não abraço todo mundo. Eu abraço só quem tem intimidade. Então não é todo mundo que sai abraçando. Não tem muita... oi! Não, oi. Sabe? Aí você pergunta por quê? Né? Porque eu não recebi. Mas você não pode dar? Aí eu posso, mas eu também posso ser seletiva. Aí é uma opinião própria. Que você não pode perder a tua.
Não é também porque você, então quer dizer que se eu não tive, hoje eu tenho que arreganhar. Não, não tem. Não tem. Mas as pessoas estão doando, agora é hora, né? Ela tá querendo me abraçar, eu nunca tive abraço, agora eu vou... Pode vir, me abraça. Não, não. Não é todo o abraço que a gente aceita. Agora, se a gente é numa roda, né? A gente tá ali pra cura, tá conversando, tá expondo as vulnerabilidades. E aí o mentor, palestrante diz, pessoal, então agora dê um abraço no teu colega do lado. Aí tudo bem, né? Porque ela também tá ali passando dor, você já tá vendo que ela tá ali porque ela tá com problema. Essa é a minha opinião. Pode mudar? Pode. Mas tá tudo bem. Eu abraço, eu adoro abraçar. Mas eu gosto de abraçar quem eu tenho intimidade. Eu gosto de dizer, ei, oi, calma, vem cá, te abraço. Entendeu? E aí, o que acontece? Abraça sua mãe, fala pra ela, mãezinha, eu sei que a senhora tá aí, nesse estado, mas espero que a senhora consiga me ouvir e entender. Se a senhora não entender, tudo bem, mas eu preciso falar. Mãe, sabe, quando eu era pequena, a senhora lembra aquele dia assim, pontual? Eu chorei tanto, mãe, porque a senhora tirou a boneca de mim, a senhora jogou a boneca no chão e era tudo que eu tinha, aquela boneca, ela era minha vida, mãe. E a senhora quebrou minha boneca. Sabe, mãe, quando eu fiz inscrição do vestibular para estudar, e aí eu não pude ir porque a senhora adoeceu, eu fiquei aqui, mãe, para cuidar de ti, sim, porque a senhora é minha mãe, eu te amo. Mas eu fiquei triste, mãe, porque eu queria muito ter ido para a faculdade, era uma oportunidade para mim. Ou eu tive que sair do emprego, entendeu? Por causa, sei lá, de qualquer coisa que seja. E aí, mãe, eu tô aqui, eu tô sentindo que a senhora talvez tenha passado por tantas coisas e a senhora nunca disse. Porque às vezes as pessoas calam nossa voz. Às vezes as pessoas falam, meu Deus, toda hora se fala a mesma coisa. Mas você concorda que o que a boca fala é que o coração tá gritando? E se você não tem empatia, você não vai entender que essa pessoa tá pedindo socorro. Quantas vezes eu fui calada nessa vida? Quantas vezes? Quantas vezes só de abrir a boca irritava? Em relacionamento, principalmente. E tudo que eu queria era ser abraçada, era ser acolhida. Ai, gente, calma. E consegui chegar a um consenso onde essa pessoa vai falar assim pra mim, só num abraço. Ei, tô aqui, tá? Pode chorar. Aí a pessoa fala pra você assim, meu Deus, tem problema, vai na psicóloga. Nossa, toda vez você fala a mesma coisa. Nossa, seus pais morreram. E tá falando deles. Nossa, fica traindo, chamando, não deixa eles morrer em paz. Eles estão lá no túmulo, não estão em paz, tanto você chama eles. Aff, meu Deus do céu, toda vez você vem falar a mesma coisa. Você entendeu? Aí o outro tá com problema. Aí eu falo assim, sou consciente. Fulano, eu entendo que você tá falando isso porque você sofreu muito. Mas é que eu não penso assim como você, entende? Eu penso que se fosse você, eu ia te acolher. Se fosse você, eu ia te abraçar. Se fosse você, eu ia te ouvir. Eu ia te ajudar. Entendeu? E aí, é necessário esse perdão. Eu te peço perdão, eu libero. Tá, vamos lá. Tá, mas o meu marido me espancou, meu marido me humilhou, você foi humilhada também, etc e tal. E eu vou perdoar? Vai, sabe por quê? Porque você não perdoar ele,
você tá morrendo pouco a pouco com o teu próprio veneno. O veneno que você quer dar para o outro é você que tá bebendo, porque você pensa dia e noite nisso. Você pensa dia e noite em como que eu vou acabar com a raça daquele fulano, daquela fulana. Minha mãe, ela vai pagar, ela vai pagar. E aí nós vamos falar sobre lei do retorno, colheita, semeadura, plantio. Cada um que plantou vai colher. Isso daí você já sabe que ela vai colher, você vai colher, eu vou colher. Então não se preocupa com isso não. Se preocupa em ficar bem, liberar essa carga negativa, essa frequência de dor, essa vibração de ódio e se sintoniza, se equilibra, se alinha. Sua mãe não entendeu? Libera para o universo. Seu namorado não entendeu? Libera para o universo. Mas perdoa teus ancestrais. Hoje nós estamos falando, nesse exato momento, de perdoar. Perdoe. Faça, se puder, você que tem família grande, convide sua família para uma tarde de domingo, ou um dia assim. O dia é você que escolhe, né? Um dia que todo mundo pode. Convide-os. Dê um banquete. Ai, Débora, é Deb, tá? Mas meu nome é Débora, pode chamar de Deb. Eu vou dar um banquete, eu não tenho o que comer. Eita, você tem que comer sim, porque se você não tem agora, você vai ter agora. Se você não tinha antes, vai ter agora. Se estava faltando, não vai faltar mais, porque agora você está liberando perdão, porque agora você tem consciência de que você tem o poder na mão, de que agora você decreta. Eu, Debbie Reis, decreto na autoridade que eu tenho no nome de Jesus, que isso aqui que eu passei está sendo liberado, libertado, encaminhado para o universo. Eu perdoo a mim, perdoo a todos, a minha família e a todos os meus ancestrais. E toda a escassez que veio de lá, de gerações a gerações, aqui, hoje, finaliza. Porque eu sou o filho do Deus Pai Todo-Poderoso e Deus disse assim, levanta. Tu quer levantar? Não, então até agora ninguém me pôs lá no tanque de água. Tá, mas não foi essa pergunta que eu te fiz. Tu quer ser curado? E tu quer muito tempo. Eu sei que você tá aí há muito tempo. E se você tá aí há tanto tempo, por que você tá aí? Porque você acredita que você pode ser curado, não é? Então você quer ser curado? Então a sua fé te curou. Então, tá faltando dinheiro? Tudo bem? Abençoa o que você tem. Dá uma olhada o que você tem no armário e fala, eu abençoo cada coisa que tem no meu armário, mas eu mereço mais. Olha na geladeira, não tenho nada, Deb, só tenho água. Oh, glória a Deus. Você tem água? Água mata a sede. Tira a água da tua vida e deixa só os alimentos. Você não faz um arroz, não faz um feijão, não dá descarga, não lava a louça, não bebe água, não faz suco, não limpa a casa, não toma banho. Então, Senhor, eu tô vendo a minha geladeira só com água, mas a água purifica, né? Que essa água venha para limpar, para lavar tudo que tiver, bloqueando minha bênção, bloqueando minha finança. E que a escassez vá embora agora em nome de Jesus e manda embora. Eu vou falar disso no outro vídeo, tá? Nem quero ficar falando muito disso, porque senão, o que eu quero falar hoje pra você que agora tá dando 59 minutos, ontem deu 50 e pouco também, então eu quero finalizar aqui esse vídeo e perguntando, tu entendeu? Tu compreendeu? Conseguiu entender qual é a cereja do bolo? Qual que é a nuance daquela criança dentro do ventre que veio trazendo de geração a geração? Aquela criança que cresceu, passou
a parte infantil, a fase jovem, a fase adulta, a fase madura. E aí eu te pergunto, você quer renovar a sua mente? Restaurar os seus sentimentos? Quer despertar a sua consciência? Então, por favor, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Te amo. Sou grata. Ou, mãe abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. A ordem dos fatores não importa. Eu aprendi, sou grata, eu te amo. Mas muitos falam, eu te amo, sou grata. Sinto muito, mãe, por tudo que a senhora viveu. Eu sinto muito, ancestrais, por tudo que vocês viveram. Eu sinto muito de verdade. Me perdoe por isso. Me perdoe. Se eu também causei alguma ferida, se eu causei alguma dor, se eu também fui alvo de trazer mais dor do que a senhora já tinha, do que vocês tinham. Eu sinto muito. Me perdoe. Mas eu sou grata. Porque hoje, com o vídeo da Debbie e com quantos outros que falam sobre isso, eu despertei a consciência. E hoje, mãezinha, eu sou um ser renovado, diferente. E a partir de agora, tudo será luz. Porque eu estou colocando uma pedra e eu digo em voz alta, eu, Debbie, não carrego mais as dores ancestrais, porque eu sinto muito por todos eles. Eu perdoo todos eles por tudo que eles ofereceram, porque deram exatamente o que tinham para dar. E eu recebi, mas agora eu libero com todo o amor do meu peito e do meu coração. Eu não vou carregar mais isso para as próximas gerações. E assim é. Em nome de Jesus. Então, você hoje não é mais a mesma pessoa. Hoje, você se libertou, porque, como diz, o conhecimento vos libertará. E você vai fazer a tua decisão, o que você quer. Quer mudar essa história? Agora é a hora. Vai lá dar um abraço na sua mãe. E minha mãe é do... Oh! Vai lá, dá um abraço nela. Só para finalizar, eu esqueci de falar uma coisa. Eu fui numa imersão de constelação familiar de José Roberto Marques e ele tem uma funcionária que trabalha com ele que antes nem gostava de falar, era tímida e hoje ela é palestrante também. E ela disse exatamente isso, que ela fez uma técnica de 7 dias com a mãe dela, onde todos os dias ela acordava de manhã e falava assim: bom dia, sua linda, sua gata! E um crau na mãe dela. A mãe dela... No 5º dia, a mãe dela só colocou a mão. No 6º dia, a mãe dela deu uma batidinha. No 7º dia, ela estava muito atrasada, pegou o carro e ia embora. Meu Deus, eu tô atrasada, e estava ligando o carro. A mãe dela chegou e a mãe dela falou assim... Aí ela baixou o vidro. Tu não esqueceu nada? Cadê o meu abraço? E ela esperou por muitos anos, tá? Não foi agora, não foi antes, não foi agora recente. Ela saiu do carro, elas se abraçaram, elas se beijaram, choraram, disseram eu te amo. E a mãe disse: filha, me perdoa. Eu não te dei carinho porque eu não tive. Quantas vezes eu limpava o chão e o seu avô passava em cima com a bota suja, o sapato sujo e falava: limpa de novo. E eu não sabia dar amor e carinho, filha, me perdoa. E elas se perdoaram e elas agora, ela diz, é a melhor amiga dela. Ei, faça sua parte. Não espere que o outro dê aquilo que você não tem. Quem não sabe o que quer, não sabe onde vai chegar. Você sabe o que você quer? Você realmente quer o amor da tua mãe, a
abraça ela, beija ela, diz que perdoa, fala que sente muito. Mãe, eu sinto muito pela senhora, pela avó, pela bisavó, pela tataravó, eu sinto muito pelos ancestrais, eu sinto muito por toda a dor que foi causada na senhora, por toda a falta, por toda a escassez, por toda enfermidade, por tudo, mãe. Mas eu te amo e eu não vou permitir que isso separe o nosso laço de amor. Antes que a senhora morra? Não, eu vou cuidar da senhora hoje, vou te abraçar hoje, vou te beijar hoje, mesmo que a senhora não queira. Tá estando, mocinha? E é isso, eu te amo, tá bom, lindona? Entendeu? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Eu fico muito feliz de falar, porque a gente libera adrenalina, né? Uma adrenalina, a gente libera endorfina, a gente se sente bem. Aí vem a dopamina, né? Que a gente está dividindo com tantos corações que também sofrem. E hoje minha mãe não tá aqui, mas eu disse pra ela que eu amava ela sempre. Mesmo ela sendo ruim. Eu ligava pra ela e falava, oi mãezinha. Ela falou, oi filha. Por que você demorou pra me ligar? Eu falei, mãe, mas eu liguei pra senhora 2 dias, vai pra ligar todo dia. Ai, gente. A vida é assim, a vida tem magia. Como as minhas fábulas da cafeteria Centelha Divina, que é meu blog, que também se tornou livro, mas eu tirei da Hotmart agora. E lá, essa história toda era contada com a forma mais mágica do mundo. Mas eu tenho blog ainda. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês todos os links dos meus blogs Sementes do Bem Florescendo Juntos, porque a gente fala do coletivo, em semear o bem. Amor Próprio, Se Ame e Seja Amada. E esse aqui que está subindo para o Jornada Alquímica do Despertar, porque aí a gente pega uma coisa e transmuta. E as fábulas da cafeteria Centelha Divina e por aí vai. Tá bom, gente? Um abraço a todos, é um prazer estar aqui. Eu amo falar, vocês estão vendo, né? Então, um abraço. Namastê, gratidão. Amém. Arro, house.